esta é a resolução do teste 6 de racionalização de denominadores. Racionalizando raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 2, obtemos, a seguir aqui eu tenho as alternativas de resposta. Inicialmente eu anoto o que foi pedido no enunciado. Eu posso aqui fatorar o 27 e o 12, de forma que raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 3. Dessa forma, eu corto 2 aqui do expoente de 3 com o 2 no índice da raiz. E o 3 sai fora da raiz. Então, eu vou ter igual a 3 vezes o raiz quadrada de 3. Eu posso fazer a mesma coisa com o 12. 12, raiz quadrada de 12 é igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Cortando aqui o expoente 2 com o índice do radical, que é 2, o 2 sai fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3. Dessa forma, eu posso dizer que raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 12 é igual a 3 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3. Eu, colocando raiz quadrada de 3 em evidência, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes 3 menos 2. Tá? Então, 3 menos 2 é igual a 1. Então, raiz quadrada de 3 vezes 1 é igual a raiz quadrada de 3. Então, dessa forma, eu posso substituir raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 12 por raiz quadrada de 3. E aí, então, eu vou ter raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. O fator racionalizante de raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Então, eu multiplico o numerador e denominador por isso. E aí eu vou ter o seguinte aqui. Usando a propriedade distributiva da multiplicação, eu vou ter raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que está aqui, raiz quadrada de 3 vezes 3, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, então mais raiz quadrada de 3 vezes 2. 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu vou ter aqui raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado mais raiz quadrada de 6. Aqui eu corto 2 do 3 elevado ao quadrado com o 2 no índice da raiz. O 3 sai fora. Então, eu vou ter 3 mais raiz quadrada de 6. No denominador, quando eu racionalizo, eu vou passar a ter, então, o raiz quadrada de 3 ao quadrado menos o raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado é raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos o raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Então, aqui eu corto o 2 do 3 ao quadrado com o 2 do índice do radical. O 3 sai fora. E faço a mesma coisa aqui. Corto o 2 do expoente do 2 elevado ao quadrado com o 2 do índice do radical. O 2 sai fora, então eu vou ter 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Em cima eu tenho 3 mais raiz quadrada de 6, dividido por 1. Então a resposta é 3 mais raiz quadrada de 6. Se eu quiser confirmar que está tudo ok, que eu não cometi nenhum erro nessa racionalização, eu posso usar a calculadora científica. Pode ser do próprio Windows 10. Eu calculo esse termo, eu vou chegar nesse valor aqui, e calculo este termo e chego nesse valor. Os valores são rigorosamente iguais.
tá? O que significa que está correta a resposta. Se tivesse algum erro, não iria bater esses dois resultados. Aí eu teria que ver qual o erro que eu cometi. Portanto, olhando as alternativas de resposta, eu posso dizer que a opção correta é a opção B, de bola.